E aí, tudo bem? Espero que sim. Como é que foi o carnaval de vocês por aí? Foi um bom carnaval? Brincaram bastante? Ou foram participar do bloquinho da leitura? Eu fiz parte do bloquinho da leitura. Não só do bloquinho da leitura, mas do bloquinho do vamos gastar um dinheirinho comprando os livros novos. E eu já fiz um vídeo curto aqui no YouTube falando aonde foi que eu comprei, como foi a experiência. Como o vídeo foi curto, não tive muito tempo de falar sobre cada um dos livros, vou falar agora um pouquinho mais detalhado. Tem até um dos livros que eu falei o nome errado. O nome do livro eu falei Soldados de Salame, mas não são Soldados de Salame. O nome do livro é Soldados de Salamina, de Javier Cercas, pela Editora Azul. Esse livro custou-me R$ 20. Vamos lá. Em uma inusitada mistura de realidade e ficção, Javier Cercas conta, em Soldados de Salamina, o momento mais dramático da vida de Rafael Sanches Mazas, poeta e ideólogo da Falange, partido de sustentação do ditador espanhol Francisco Franco. Capturado por republicanos no fim da sangrenta Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, Sanches Mazas é levado junto com dezenas de outros homens ao pelotão de fuzilamento, mas milagrosamente escapa dos tiros e consegue esconder-se num bosque. Lá é encontrado por um soldado inimigo que finge não vê-lo e salva sua vida. O ato inexplicável do soldado está no cerne do romance de Cercas. Décadas depois desse encontro intrigante, um jornalista homônimo do autor empenha-se em descobrir o que de fato aconteceu naquele momento e conta com a ajuda de personagens reais, como o escritor chileno Roberto Bolaño. O relato dessa vasta investigação histórica resultará numa narrativa ágil e num thriller de grande elaboração literária, que conquistou admiradores como o Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. O livro é magnífico, de fato é um dos melhores que li em muito tempo, e merece ter muitos leitores nessa época em que a literatura ligeira, chamada literatura de entretenimento, tornou-se moda. Isso provaria que a literatura séria, que se atreve a abordar temas complexos, não tem nada de chata, pelo contrário, também é capaz de encantar seus leitores, bem como afetá-los de outras maneiras. Soldados de Salamina, Editora Azul. O outro livro que eu comprei, ele faz parte de um conjunto de livros que assim que eu tiver um pouquinho mais de dinheiro eu vou atrás. É Os Senhores de Roma, Tibério, de Alan Massi, pela Faro Editorial. Esse aqui também custou R$ 20. Ao se referir a Tibério, o jornal inglês The Guardian afirma que a história de Roma oferece todos os excessos políticos e sexuais para um enredo grandioso. Quando é bem escrita e brilhantemente caracterizada, como é o caso desta obra, torna-se algo fascinante. Em uma investigação convincente a respeito do poder público e da trajetória privada, combinada com um retrato erudito e vibrante do mundo romano, Alan Massi possibilita que Tibério, o narrador desta ficção histórica, escape da tirania dos fatos e mergulhe em uma reflexão sobre a natureza humana, a história e o seu lugar nela, sem deixar de lado os detalhes do período ou suas maquinações políticas. A narrativa de Tibério também traz uma análise sobre a solidão resultante
do exercício de grande poder. Aí, esse livro aqui, ó, esse é o Tibério. Do mesmo autor tem Calígula, César, Marco Antônio e Cleópatra, Nero e Augusto. Podia ter aqui umas capinhas, mas dá para ver direitinho, mas estão aqui. Aí eu vou indo atrás de cada um à medida que for sendo possível. O outro livro que eu comprei, esse aqui foi R$ 15, foi A Volta do Parafuso, coleção Mistérios e Suspense, da Nova Fronteira. Na verdade, esse daqui foi R$ 20. Eu falei 15, mas foi R$ 20. Eu creio que isso aqui é um clássico, todo mundo conhece esse livro, quase todo mundo, ou todo mundo, né? Por um instante, meu coração cessou de bater. Tais o meu terror e aflição. Enquanto eu me perguntava se também ela teria visto alguma coisa, e contive a respiração, esperando aquilo que um grito, um sinal repentino e espontâneo de susto ou surpresa me iriam revelar. É de Henry James. Um homem se vê responsável pelos 2 sobrinhos órfãos e decide deixá-los sob os cuidados de uma jovem governanta. É uma isolada casa de verão no condado de Essex, na Inglaterra, que ela passa a morar com Miles e Flora. Crianças estranhamente belas, distantes e silenciosas. Porém, nos arredores da sombria propriedade, 2 figuras se espreitam e se aproximam dos irmãos, querendo dominá-los pela mente e pela alma. Com imenso pavor, a governanta então percebe que o mal que os cerca não assusta as crianças, pelo contrário, elas se deixam atrair. Em A Volta do Parafuso, Henry James constrói uma narrativa de tirar o fôlego, que questiona os limites da realidade ao tratar das obsessões mais profundas do ser humano. Quem assina esta tradução é o Olivia Garibaldi. Então, aqui eu até falei quem é a tradutora. O outro eu não falei quem é o tradutor, Tibério. Vamos ver quem traduziu Tibério. Alexandre Martins. Fez a tradução desse aqui. E este Soldados de Salamina, a tradução é de Wagner Carelli. O outro livro que eu comprei, também, nessa mesma feira, este aqui também foi R$ 20, foi da editora Agir, Protagonismos. Protagonismo é um neologismo adotado por Rodrigo França e Jonathan Raimundo, organizadores desta obra, para descrever aquilo que foi negado às pessoas negras durante séculos, o domínio sobre suas próprias histórias. Pouco a pouco, porém, os mais de 100 milhões de negros e negras no Brasil têm sido capazes de se ver representados na cultura, na sociedade, nas artes, na política, enfim, em todos os espaços. Este livro reúne textos de 28 pessoas de diversas áreas que têm escrito uma nova história, agora no papel de narradores, sujeitos protagonistas. Aí tem aqui a lista de todas as pessoas. A era do protagonismo veio para ficar. Editora Agir é brasileiro, então não tem tradução. Não vou ler a orelha, porque senão vou dar muito spoiler. E o livro que custou R$ 15 foi 24 horas na Atenas Antigas, um dia na vida das pessoas que viveram lá, por Philip Matzak, editora Culturama, livraria e muito mais. E quem fez a tradução foi Monique Dorazio. Essa aqui é a primeira edição. Vamos ver do que se trata o livro. Dê aqui a orelha. Volte no tempo
para Atenas da antiguidade e passe um dia com as pessoas que viveram lá. É 416 a.C. e Atenas está no auge. Seu poderio político e militar é temido em todo o mundo antigo, ao mesmo tempo em que a cidade testa os limites da experimentação social, literária e filosófica. A cidade-estado também esbanja a maior concentração de gênios per capita do que em qualquer outra época da história humana. Ainda assim, até os gênios vão ao banheiro, discutem com o cônjuge e bebem com os amigos. Ao longo de um dia comum, encontramos 24 típicos atenienses. Da menina escrava ao político, da vendedora de peixe ao pintor de vasos, do cavaleiro ao médico. E descobrimos como era a verdadeira Atenas, passando 1 hora com cada um deles. Também podemos espionar os feitos diários de atenienses notáveis, como Sócrates, Platão, Hipócrates, Tucídides e Sófocles, através dos olhos de pessoas comuns. O que a vida dessas pessoas pode nos dizer sobre a própria Atenas? Descubra os segredos do simpósio grego, os mistérios das acólitas da deusa Atena, como amaldiçoar um rival e as intrigas entre Atenas e seus inimigos, enquanto a cidade paira à beira da guerra fatídica que destruirá sua era de ouro. Então, e esse aqui foi o que eu comprei. Agora vamos falar aonde eu comprei. Eu comprei numa feira de livro, que está acontecendo no Plaza Shopping de Itaboraí. Termina dia 28 agora. Os livros lá estão nessa faixa de preço, entre 15 e 50 reais. 50 reais foi o mais caro que eu encontrei. Uma graphic novel da editora Darkside. Esse foi o mais caro que eu encontrei. 50 reais. Todos os livros são novos. O nome do projeto é Bora Ler, aí, que é também um projeto de uma editora chamada Bora Ler. Eu fui pesquisar na internet, fui dar uma olhada. A editora Bora Ler é uma editora que trabalha... Não é uma editora, vamos dizer que é uma livraria. É uma livraria que trabalha com livros baratos. Eles vendem livros na faixa de entre 15 e 20 reais. Os mais baratos que eles conseguem vender, eles estão em vários lugares, pelo menos que eu pude perceber na pesquisa do Rio de Janeiro, em vários shoppings do Rio de Janeiro. No caso do Plaza Shopping de Itaboraí, isso é uma espécie de evento que eles fazem, né? É um evento itinerante. Quando chegar no dia 28, eles se recolhem o material que eles têm para vender e vão para um outro lugar. Seria bom se eles ficassem mais tempo. Daria mais tempo de comprar mais livro. Tem livro de tudo que é tipo lá, para todas as idades. E foi aonde eu comprei esses livros aqui que eu apresentei a vocês. Valeu a pena, vale muito a pena. Se você mora em Itaboraí, você vai ser alcançado por esse vídeo. Dá uma corridinha lá, dá tempo. Eu cheguei lá cedo, mas o shopping estava fechado, porque era feriado. Então, eles abriram o stand deles a 1 hora, mas se você conseguir 1 hora da tarde, depois do almoço. Mas, se vocês quiserem arriscar chegar um pouquinho mais cedo, vocês vão encontrar lá o espaço, lá tudo organizadinho, para vocês poderem escolher os livros que vocês querem comprar. Espero que sejam muitos. E com relação a essa feirinha de livro, é isso que eu tenho para dizer. Ainda continuo lendo A Viagem de Theo. Tá aqui em cima aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar. Ainda continuo lendo esse calhamaço aqui, A Viagem de Theo. Gigantesco o livro, mas interessante. Tá meio chatinho agora, porque tá meio comprido o espaço lá, a história no espaço no qual eles estão. Mas é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa. Torna a repetir, já disse isso em outros vídeos, torna a repetir.
É um livro para todas as pessoas, de todas as idades, apesar de ser um livro infanto-juvenil, altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Eu recomendo para quem quiser ler, para quem quiser ter um entendimento das religiões que são apresentadas ali, apesar de que algumas. Deixa para quando eu for fazer uma resenha específica sobre ele, se é que isso vai acontecer, aí eu falo minha impressão a respeito de algumas coisas ali. E é isso. Pro final lá mais do mês eu vou fazer um vídeo de todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Aos meus 15 seguidores, valeu por vocês estarem dando o tempo de vocês, doando um pouco do tempo de vocês à minha pessoa, para prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou lendo. Até o próximo vídeo. Fui!